Então, meus queridos, vamos lá, vamos começar a brincadeira. O ponto A eu não falei para vocês, mas era o ponto 3, 2, 1. Então, a gente vai tirar a carga do ponto 3, 2, 1 e vamos colocar no ponto 1, 2, 3. Né? Então, para a gente relembrar aqui, primeira coisa que vocês têm que fazer é calcular o vetor de deslocamento. Então, vamos lá. Vetor de deslocamento a gente chama de R, né? E aí, para quem não lembra, a gente faz a diferença do ponto onde você quer calcular menos a localização da carga, e fazendo essa diferença, a gente vai ter menos 2, 0 e 2. Esse é o ponto, esse é o vetor de deslocamento. Para quem não lembra também, o módulo do vetor de deslocamento é, na verdade, o módulo do vetor de deslocamento é cada componente elevado ao quadrado, né? Então, menos 2 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Isso vai dar raiz de 8. Bom, depois que você calculou o vetor de deslocamento e o seu módulo, a gente calcula o campo elétrico. Lembrando que primeiro vamos calcular em coordenadas cartesianas. Então, a equação é K vezes Q dividido por R3 vezes o vetor R. Substituindo, o valor de K é 9 vezes 10 a nona, o valor de Q, 3 vezes 10 a menos 6, lembrando que a gente passou de microcoulomb para coulomb. O módulo de R, raiz de 8, vamos elevar ao cubo, vezes o vetor que é menos 2, 0 e 2. Ok? Bom, eu já vou pular essa etapa, mas vocês aí em casa podem fazer as operações. Vocês vão primeiro fazer as operações aqui dentro, depois que fechar aqui você faz a operação distributiva e aí você tem o campo elétrico em coordenadas cartesianas. Já fiz essa continha e o valor deu menos 2,4 vezes 10 a terceira no eixo X, 0 no eixo Y e 2,4 vezes 10 a terceira no eixo Z, ou seja, menos 2.400, 0 e 2.400 é o campo elétrico em Newton por Coulomb em coordenada cartesiana, a x, a y e a z. Só que o problema pede em coordenadas esféricas. E aí não sei se vocês lembram como que a gente vai fazer a mudança de cartesiana para esférica. Primeira coisa, vocês precisam lembrar da equação, né? Como calcular. Eu tenho aqui que o campo em coordenadas esférica, lembrando que a coordenada esférica a gente tem coordenada R, coordenada θ e coordenada φ. Então é necessário que eu encontre o meu é R, o meu é θ e o módulo do meu é φ. Como que a gente calcula o valor de R? Vai ser o campo elétrico gerado no ponto P vezes a direção AR. E aí, vamos substituir. R vai ser menos 2.400 AX mais 2.400 AZ, isso vezes AR. Bom, aqui a gente faz a operação distributiva. O AX a gente multiplica com a R e o AZ a gente multiplica com a R. Não sei se vocês lembram, também tem uma tabelinha no livro, no Height, livro que a gente está usando como padrão, e naquela tabelinha diz que a multiplicação de AX vezes AR é a mesma coisa que seno de θ vezes cosseno de φ. Também diz que a multiplicação AZ vezes AR é igual a cosseno de θ. E aí surge outra dúvida. Quem é o valor de θ e quem é o valor de φ? O valor de θ a gente pode calcular fazendo a seguinte expressão. Cosseno menos 1, ou arcosseno, de Z dividido por raiz de x2 mais y2 mais z2. Isso vai dar
36,7 graus. Lembrando que o que a gente está fazendo é os valores de x, y e z do ponto que a gente deseja calcular. A outra questão é como que a gente pode calcular o valor de φ. E o valor de φ vai ser tangente a menos 1 de y sobre x. Lembrando aí para vocês que o x, o y e o z que a gente vai pegar é do ponto que eu desejo calcular, que é o ponto 1, 2 e 3. Já fiz essa conta, o resultado deu 63,4 graus. Então, agora a gente vai colocar as operações, né? Vamos multiplicar o AX e o AR, substituindo por seno θ cosseno φ, e o AZ e o AR vamos botar no lugar cosseno θ. Lembrando que o θ é 36,7 e o φ é 63,4 graus. Então, vamos lá. Nosso ER vai ser menos 2.400 vezes seno θ, que é 36,7, vezes cosseno φ, que é 63,4, mais 2.400, que multiplica cosseno de θ, que é o AZ vezes o AR. E vai ser cosseno de θ, que é 36,7 graus. Ok? Bom, essa continha eu também já fiz. O ER para a gente vai ser 1,28 vezes 10 elevado à terceira Newton por Coulomb. Bom, procedimento padrão para calcularmos o valor de Eθ e o valor de Φ. Então, quem vai ser o nosso Eθ? Menos 2.400 AX mais 2.400 AZ vezes Aθ. Vamos lembrar aqui que a multiplicação AX vezes Aθ é cosseno θ cosseno φ, e o AZ vezes o Aθ é igual a menos seno de θ. Já calculamos o θ, deu 36,7, já calculamos o φ, 63,4, então vamos jogar na equação. Vai ficar menos 2.400, que multiplica AX vezes Aθ, então vai ficar vezes cosseno de 36,7 vezes cosseno de 63,4 mais 2.400, que multiplica menos seno de θ, que é 36,7 graus. Tá? Fazendo essas continhas, a gente vai encontrar menos 2,29 vezes 10 elevado à terceira Newton por Coulomb. Bom, e por fim, falta calcular o nosso Φ. Né? E como que a gente calcula o Φ? Mesma coisa, menos 2.400 AX mais 2.400 AZ vezes a Φ. Bom, lembrando a vocês que AX vezes a Φ é igual a menos seno de Φ, e o AZ vezes a Φ é igual a zero. Então, ficou mais fácil, né? Porque esse segundo pedaço a gente não vai ter, já que AZ vezes
a φ vai ser 0, e a x vezes a φ, a gente coloca menos seno de φ. Então, φ vai ser menos 2.400, que multiplica menos seno de 63,4 graus. Menos com menos dá mais. Fazendo essa operação, a gente tem que o F vai ser 2,14 vezes 10 elevado à terceira Newton por Coulomb. Bom, então, o campo elétrico no ponto P, lembrando que ele tem uma coordenada R, mais uma coordenada θ, mais uma coordenada φ, né? Lembra que é R vezes a R, mais é θ vezes a θ, mais é φ vezes a φ. E aí a gente tem 1,28 vezes 10 à terceira AR, menos 2,29 vezes 10 à terceira a θ, mais 2,14 vezes 10 à terceira a φ. Lembrando que aqui a gente tem o campo elétrico no sistema internacional, Newton por Coulomb. Essa é a alternativa da primeira questão, ok?